A gente tem uma enquete aqui, como eu falei, que é sobre a questão do Brasileirão, que está paralisado, não teve essa rodada no fim de semana, não terá a próxima, embora todos os outros campeonatos de qualquer modalidade, o que quer que você possa pensar, estão rolando. Tem Copa do Brasil hoje, por exemplo. Vasco joga hoje, Fortaleza contra o Fortaleza. Tem Libertadores, tem Série B, tem futebol feminino, tudo está acontecendo. Mas o brasileiro foi paralisado e ontem o Renato esteve no Boleiragem do Sport TV e com a proposta de não cai ninguém, sobe 4 para o ano que vem. Essa é a proposta do Renato para o futebol brasileiro, para o Brasileirão no ano que vem. Então tem uma enquete aqui para vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. A pergunta é: o Brasileirão deve ter rebaixamento em meio aos problemas dos clubes gaúchos? Alternativa: sim, caem 4 e sobem 4. 57% é a favor dessa aí. Não, sobe 4 e ninguém cai. 11%. Sim, só os gaúchos não caem. Então, tipo, uma proteção aos gaúchos que estão numa situação terrível lá. 31% é a favor dessa ideia. O Arnaldo está apavorado desde o dia que o campeonato paralisou, porque ele teme o que pode acontecer nessa reunião que terá no dia 27 para discutir o que vai ser feito no brasileiro. Teme que aconteçam essas ideias de não rebaixar, de ter mais time e o que quer que seja. Foi a ideia lançada pelo Renato. 24 clubes, que tal, Arnaldo? Não, a gente para tudo. Nós paramos, a imprensa esportiva para, ele não cobre nada, ele não mostra nada. Então. Por que eu estou apavorado desde então? Né? Porque dá para perceber desde então, desde o dia da nota da paralisação do Campeonato Brasileiro, que o que estava em jogo ali eram questões esportivas e não humanitárias, né? Em relação às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Simplesmente tem lá no antepenúltimo parágrafo da nota da CBF paralisando o campeonato uma coisa que me causou calafrios, o texto que me causou calafrios, não vou repetir aqui. Ó. A CBF informa também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinário do Brasileirão está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais, como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, e questão de direitos de transmissão e patrocínios. Ou seja, ela deixa no ar muita coisa, como se o Conselho fosse rediscutir o campeonato. E não só as datas, a reposição dos jogos e tal, a essência do campeonato. E não só o calendário, a extensão do calendário e tudo mais. Então, isso é a coisa mais comum no Brasil, não só no futebol brasileiro, é aproveitar tragédias para casuísmos. É de causar náuseas, mas não é novidade, né? E quando o Renato vem e lança essa proposta esdrúxula, ela, de fato, ela não me surpreende, ela só me revolta, né? Porque, de novo, não é uma questão humanitária que está em discussão na proposta do Renato. É uma vantagem esportiva. A isonomia ela será impossível, como ela é normalmente impossível em diversas situações, né? Até o Criciúma não tem não pode. O Criciúma pode alegar falta de isonomia, porque só fez 3 partidas no campeonato até agora. Né? Vai ter que acumular jogos mais do que os outros. Vai ter que fazer, talvez, partidas no intervalo de menor de 72 horas. Então não vai cair o Criciúma também? Né? Então, essas situações, elas. Eu vi hoje, é como as coisas das viradas de mesa no esporte e também na política, elas muitas vezes se aproveitam de tragédias. O governador do Rio Grande do Sul está falando para não ter eleição municipal lá. Né? É uma virada de mesa política. Aproveitando, não pode, temos que concentrar aqui, a eleição poderia atrapalhar tal. Então, essas coisas dão margem para muitas manobras, né? E eu só pego em relação à dura batalha para a consolidação dos pontos corridos com acesso e decência, algo sagrado no futebol brasileiro, que está completando 20 anos. O exemplo mais dramático de manutenção do regulamento não foi exatamente, ou não será, a tragédia do Rio Grande do Sul, falando esportivamente. É o acidente com a Chapecoense que vitimou praticamente o time inteiro, certo?
E, à época, existia a discussão do Conselho Técnico da CBF de deixar a Chapecoense blindada por 3 edições do Brasileiro, 17, 18 e 19, nesse processo de reconstrução da equipe, para que ela não pudesse ser rebaixada, mesmo se ela terminasse entre as 4 piores nesses 3 anos, 17, 18 e 19. O acidente foi no final de 16. A Chapecoense não concordou com essa, digamos, blindagem esportiva. A partir desse momento, eu acho que qualquer manobra nesse sentido, como a que o Renato está propondo, ela me soa esdrúxula e soa casuística, em meio a uma tragédia, né? Eu acho um baita absurdo, e eu espero que essa letargia até a realização do Conselho Técnico do dia 27, agora falta menos de uma semana, faça com que, na chegada dessa reunião, algumas propostas ou sugestões de virada de mesa sejam ressachadas imediatamente. Porque senão, cara, aí nós vamos voltar 1000 casas, 20 anos. E aí, Mauro? Cai ninguém, sobe 4, 24 clubes. E por aí vai. Não tem muito a acrescentar, não. Uma proposta esdrúxula, absurda. Ela só se justificaria se os times do Rio Grande do Sul estivessem impossibilitados de jogar, como aconteceu com 2 equipes do futebol da Turquia no ano passado, da primeira divisão, que devido ao terremoto que matou perto de 50 mil pessoas, né, mais de 50 mil pessoas, quase 49 mil na Turquia, uma outra parte na Síria, que esses clubes não tinham como jogar mais, saíram do campeonato, levaram um WO em todos os jogos e aí não foram, obviamente, rebaixados, que era uma questão muito maior. Os times gaúchos vão jogar. Agora, se o Grêmio e o Inter, por exemplo, fala, não temos condição nenhuma de jogar, estamos saindo da Libertadores, Sul-Americana, Brasileira, não dá para jogar. Condição zero, até o final do ano não jogamos mais. Aí, claro, estão sem rebaixamento. Mas se vão jogar, tem que ter rebaixamento. Vão jogar fora do Rio Grande do Sul. Várias equipes já passaram por situações assim. O Santos, por exemplo, vai ter que jogar em algum lugar com esse projeto de reforma da reconstrução do seu estádio. O Flamengo já ficou nessa situação, Fluminense, Botafogo, por conta de Olimpíada, que os estádios do Engenhão e do Maracanã estavam cedidos ao Comitê Olímpico Brasileiro, e outros. O Bahia teve que jogar no Pituaçu porque não tinha Fonte Nova, e por aí vai. Mas está dentro do estado, não sei o quê. O Inter vai jogar contra o Juventude e Caxias, no estádio do Juventude e Caxias do Sul contra o Delfim. Então dá para jogar no. Vai jogar no estádio dele, né? Também. Então são 4 partidas. Faltam 34. Pois é. É possível jogar e é possível jogar até dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso não é uma opinião, é uma informação. Vai jogar lá? Então por que isso aí? Isso aí é uma proposta esdrúxula, absurda. Eu acho que a gente nem deveria estar discutindo esse absurdo. Nem deveria, porque é dar ibope, é dar visibilidade para uma sugestão tacanha do seu Renato Portaluppi. Mais uma, né? Mais uma do Renato Portaluppi, né? É um gênio. O Renato, a frase do Renato é uma situação muito difícil, os clubes gaúchos vão ficar muito tempo, muito para trás na parte física, no ritmo de jogo e na parte psicológica. Essa é a alegação do Renato sobre isso. A gente está falando sobre essa história, Mauro e Arnaldo, porque, como disse o Arnaldo, vai que chega lá dia 27 alguém vem com uma ideia maluca dessa aí sobre o futuro do campeonato. Essas 2 rodadas de paralisação, do ponto de vista, sei lá, do que adiantaram essas 2 rodadas de paralisação, sendo que nada mais parou, né? É a discussão que estava colocada até outro dia. E é importante frisar o seguinte, essas opiniões que a gente está dando aqui não tem nada a ver com o que acontece com o povo gaúcho. Não ter rebaixamento não salva vida nenhuma, não resolve o problema de ninguém. Apenas transforma em café com leite as equipes que seriam rebaixadas. E provoca um efeito cascata na economia do futebol, com o inchaço do campeonato, andando para trás em várias casas e estrangulando mais ainda a temporada do ano que vem e as outras. Esse é o ponto. E não traz nenhum benefício. Se você me provar, olha, não vai ter rebaixamento, a vida do povo vai melhorar, então não rebaixa ninguém. Mas vai melhorar a vida do povo? Não vai. Vai melhorar a vida de quem? Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Não sei como é que tem coragem de, no momento desse, estar preocupado com esse tipo de coisa. É o contrário. Entendeu? Como é que numa hora dessa a pessoa está preocupada com isso? Faça-me um favor.
o Felipe Moretti aqui, que até as mobilizações de doações acabaram com a paralisação do Brasileirão. Deu uma diminuída, de fato, né? Antes os clubes estavam super envolvidos, agora o campeonato está parado, ninguém está jogando. Tá, o Santos aí fez né? Porque jogou a Série B, e aí ele fez lá uma campanha para arrecadar. Quantos milhões, a gente não vai saber a resposta, mas a pergunta é válida. Quantos milhões em Pix deixamos de arrecadar nessa rodada suspensa? Para ajudar o povo gaúcho. Só em Pix, fora outras doações. Os clubes estavam fazendo campanhas, né? Exato. E aí é aquela proposta que a gente falou lá atrás, logo no começo, assim, em vez de paralisar, determina que parte da renda de todos os jogos vai para os caras do Sul. Mesmo para os clubes, que pode ajudar. Agora vai ter a partida beneficente lá, 16 horas, na TV Globo, no domingo, no Maracanã, etc e tal, no lugar da rodada, uma forma de imobilizar novamente. Mas é como você estava falando, hoje já tem jogo da Copa do Brasil, de 2 times da Série A e tal. E nesse meio tempo dessa discussão da bravata do Renato, já está tudo definido por Inter e Grêmio, onde vão jogar, quando voltam a jogar pela Conmebol, o primeiro pela Sul-Americana, o segundo pela Libertadores, né? O Inter joga em Barueri no dia 28, um dia após o conselho técnico, né, Tironi? E o Grêmio joga no dia 29, 2 dias após o conselho, no Couto Pereira pela Libertadores. Isso já está definido, assim como estão definidos os locais também das partidas adiadas da Conmebol. A Conmebol não para nada, a Conmebol define toda a fase de classificação com Inter e Grêmio nos torneios até a data FIFA pré-Copa América, já vai sortear lá os confrontos da Libertadores da Sul-Americana, e Grêmio e Inter estão sabendo disso, né? E toparam isso, aceitaram essas condições.